Fala aí, meu povo, boa tarde pra vocês, hein? Demorei um pouquinho mais pra fazer o vídeo do Barça hoje, simplesmente porque o jogo acabou perto da hora do almoço e eu fui almoçar. Agora eu voltei e vim aqui gravar pra vocês um vídeo de um jogo que ele basicamente podia ter sido um e-mail. O Barcelona tinha que resolver rápido, pensar a sua vida contra o Atlético de Madrid. Quinta-feira tem semifinal de Copa do Rei em Madrid, um dos grandes testes e jogos da temporada, jogar contra o Atlético de Madrid, que encaixou o seu grande jogo na temporada essa semana contra o Betis, que contratou na janela de transferências, né? Chegou o Lookman especialmente, que pode mudar um pouco a cara desse Atlético de Madrid no ataque. Então acho que o que o Barcelona quis fazer foi se poupar no jogo contra o Mallorca, pegou um time lá da parte de baixo da tabela, não arriscar muito, não oferecer muito, embora no primeiro tempo o Mallorca tenha tido, antes do gol do Lewandowski, duas boas chances de marcar, né? O Virgili estava levando bom perigo e tem um cruzamento para o Muriqi que ele quase alcança. Mas depois do gol do Lewandowski, o Barcelona consegue tratar o jogo como simplesmente terminar as voltas do circuito de Fórmula 1 sem bater o carro e conseguir a vitória. 17ª vitória do Barcelona nos últimos 18 jogos, a única que não ganhou aquela partida para a Real Sociedad, que para mim é uma das melhores partidas do Barça essa temporada, que ele não converteu os gols. E um dos motivos para que o jogo de hoje tivesse menos ritmo, para que tivesse um pouco mais de pausa do Barcelona, de menos intensidade, de menos velocidade, foi o 11º jogo do Barcelona em 2026. Está jogando desde o dia 3 de janeiro, quando jogou contra o Espanhol. Então, se a gente for pegar de 3 de janeiro até 7 de fevereiro, são 28 dias em janeiro, mais 7 dias, 35 dias. 11 jogos em 35 dias o Barcelona fez. Então, é normal que no 11º jogo que você caia um pouco o seu nível de intensidade, de entrega, até de concentração no jogo algumas vezes, de arriscar menos coisas, de permitir menos erros também. Acho que isso o Barcelona foi bem, não errou tanto assim, para que o jogo contra o Mallorca fosse um trâmite, esperando o jogo, que é o jogo grande mesmo, o jogo que é mais decisivo, que é o jogo contra o Atlético de Madrid. Tanto que o Hans Flick foi fazendo mudanças, né? Ele preservou o Frenkie de Jong, ele preservou o Ferran Torres, que eu acho que vai jogar contra o Atlético de Madrid. O Rafinha nem foi relacionado, vamos ver se ele se recupera a tempo. Em teoria ele não tem uma lesão, tem só uma sobrecarga, e por isso é normal que ele não jogue contra o Albacete da segunda divisão e que fique de fora desse jogo que é mais trâmite, que é mais burocrático contra o Mallorca, para jogar contra o Atlético de Madrid. Se não for nada sério, vai jogar na quinta-feira. Também é bom que o jogo seja na quinta, né? Tem um dia mais aí para o Rafinha se recuperar. Então foi um jogo que pôde poupar alguns jogadores para não começar jogando. O Frenkie ainda entrou, e o Frenkie e o Ferran ainda entrou no segundo tempo, o Rafinha nem isso. E ainda teve chance de sair Lamine Yamal, de sair Rashford, de descansar alguns outros jogadores que estiveram em campo. Lamine foi bastante burocrático no primeiro tempo. Dos 39 passes que ele tentou, 13 foram para trás. Praticamente não tentou drible, tentou só 3 dribles no primeiro tempo e mais 3 no segundo. Tem uma bela jogada no segundo tempo, né, que ele sai recortando a defesa do Mallorca. Mas não foi um jogo que o Lamine arriscou muitos 1 contra 1. Para vocês terem ideia, foram 6 tentativas de drible e 2 certos. O Lamine tem uma média de 5 dribles certos por jogo no Campeonato Espanhol, que é 53% dos dribles. Ele tenta 11 dribles mais ou menos por jogo, 11 dribles por jogo, e acerta 5. Então tentou mais ou menos a metade dos dribles que ele tenta normalmente. Não foi um jogo que o Lamine arriscou muito. Ainda assim, marcou de novo, fez um belo gol. Tem algo que eu gosto especialmente no gol do Lamine, que é variar o chute. Não dá sempre aquele chute em arco, mas sim bater de uma forma menos cruzada e mais rente, mais forte no canto do goleiro. Inclusive o goleiro do Mallorca fica sem reação com esse chute do Lamine, que acho que surpreende ele ali também. 5º jogo consecutivo do Lamine Yamal marcando. É muito bom que ele marque, que ele tome gosto pela coisa. Nos últimos 7 jogos, 6 gols do Lamine Yamal. Tinha marcado antes disso também contra o Racing de Santander. 15 gols, já é o vice-artilheiro do time na temporada. Só o Ferran tem mais gols que o Lamine. Ele estava empatado com o Rafinha, passou o Rafinha no meio de semana e agora abre 2 gols em relação ao Rafinha e ao Lewandowski, que chegou também aos 13 gols na temporada. Na temporada passada o Lamine fez 18, ele já tem 15. Na primeira ele fez 7, na segunda ele fez 18, nessa ele já tem 15, vai chegar o quê? 20 e poucos gols? 22, 23 gols talvez, o que vai ter de temporada, talvez mais 25 gols vai pro Lamine, o que a gente vai ter nessa temporada. Jogador que vai melhorando a cada temporada, né? Hoje ainda foi muito aplaudido pela torcida, pelo trabalho sem bola também, 1 ou 2 botes, jogadas que ele vai com muita vontade de recuperar a bola. É algo que o Hans Flick cobrava muito do Lamine no início da temporada e que a gente vê que ele está evoluindo.
Então, sempre falei que um jogador de 18 anos não é um jogador pronto, e o Lamine vai evoluindo outras facetas do jogo, inclusive o fato de marcar sempre. Pegou uma boa sequência, nessa sequência aqui tem times da segunda divisão e tal, mas pegou uma boa sequência para ir marcando, e está aproveitando isso muito bem, tomando gosto pela coisa, e vai passar o número de gols que ele marcou na temporada passada. Ele deu 21 assistências na temporada passada, acho que pode até passar o número de participações em gols que ele teve na temporada anterior. Por falar em gols, muito boa notícia que o Marc Bernal tenha marcado também. Eu tenho gostado das participações do Marc Bernal, acho que ele tem entrado bem nos jogos. E hoje ele mostrou a arrancada, né? Mostrou uma velocidade, uma capacidade de definir que a gente ainda não tinha visto no Marc Bernal, que tem um bom chute de perna esquerda, que de vez em quando arrisca de fora da área. Fez o primeiro gol dele como profissional, limpando muito bem a marcação para finalizar. Mas essa arrancada, essa galopada do Marc Bernal, a gente ainda não tinha visto ele fazer. E hoje ele mostrou, com o Mallorca já meio desconcentrado também, a defesa muito aberta, no bom passe do Fermín Lopes para ele marcar. É um cara que pode ser útil. Jogador canhoto, meio-campista canhoto, formado no Barça, então ele entende muito bem o jogo. Quando ele evoluir, ele já sabe o que ele precisa fazer, ele só vai melhorar o que ele precisa, o que ele pode fazer. É um cara especial, tá? Marc Casador teve um bom início de temporada passada, hoje jogou, é um jogador útil, muito voluntarioso, mas o bom mesmo é o Marc Bernal. É bem mais jovem, tem 18 anos, acho que o Casador já tem 23, alguma coisa assim. É bem mais jovem, tem 22 o Marc Casador. O Marc Bernal é bem mais jovem, é mais alto, isso para um volante também acho que faz diferença, ganhar bolas aéreas, ganhar duelos no alto, e tem boa capacidade técnica, bom chute de fora da área, e hoje a gente viu também uma bela arrancada. Vamos ver se esse garoto vai se desenvolver, mas ele pode ser sim daqui a pouco muito útil para o time de cima do Barcelona. Teve também 2 assistências do Dani Olmo, a primeira é quase que uma piada, né? A bola bate nele e cai no pé do Lewandowski, mas conta como assistência. 2 assistências do Dani Olmo, que na temporada já soma 7 gols e 7 assistências. E na ausência do Pedri, ele vem jogando e tem 2 gols e 4 assistências nos 6 jogos sem o Pedri. 6 participações para gols do Dani Olmo. Hoje, de novo, eu acho que ele ficou muito perto dos atacantes no primeiro tempo. O Mallorca se fechava, tipo o Copenhagen tinha se fechado. Às vezes linha de 5 na defesa, muito atrás, muito fechado. O Barcelona não tinha muita capacidade de entrar porque não estava arriscando tanto 1 contra 1. E aí eu acho que se o Dani Olmo tivesse um pouco mais atrás, mais perto do Marc Casador do que mais perto do Fermín, eu acho que ele teria ajudado mais que essa bola circulasse rápido, que o Barcelona, circulando a bola de um lado para o outro, achasse Lamine e Rashford em melhores condições. Não fez isso, ficou mais perto do ataque. Numa dessas a bola bateu nele e caiu no pé do Lewandowski para ele fazer o primeiro gol. E o segundo passe para o Lamine, meio que um passe de lado, conta como assistência, não é a assistência mais difícil da carreira do Dani Olmo, mas ele soma um pouquinho mais de minutos e de números, né? Os números dele agora estão um pouquinho melhores com essas 2 assistências. Falei do Pedri, que ainda não volta contra o Atlético de Madrid, a tendência é que ele volte depois do jogo contra o Girona. Barcelona pega o Atlético, depois pega o Girona, depois vai pegar Levante, Villarreal, se eu não estou enganado, e a tendência é que ele volte contra o Levante. Numa dessas pode até voltar poucos minutinhos, o Levante está lá embaixo na tabela, para aí sim, depois tem Villarreal, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, oitavas de final da Champions, aí a gente vai precisar, o Barcelona vai precisar do melhor Pedri física e tecnicamente. Então, eu tinha falado aqui que a sequência era boa sem o Pedri. O ruim é esse jogo de Copa contra o Atlético de Madrid, que o Pedri ainda não vai estar e seria muito importante. Até acho que ele seria mais importante no jogo do Camp Nou do que no jogo em Madrid, tá? Porque se o Atlético atacar um pouco mais, der mais espaço, o Barcelona tem jogadores que aproveitam bem o espaço. O Pedri é muito bom para criar os espaços, mas vai fazer falta contra o Atlético. Quinta-feira, primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei. Olha como era importante ficar entre os 8 primeiros colocados da Liga dos Campeões. Senão daqui a pouco você ia encavalar a repescagem da Liga dos Campeões com esses jogos de Copa do Rei. O Barcelona teria uma sequência do Atlético de Madrid, Levante, aí depois teria Champions, aí depois teria o Villarreal, aí teria de novo Champions, aí depois teria outra vez o Atlético de Madrid. Seria uma sequência pesadíssima para o Barcelona na ausência dessa repescagem. O Atlético, inclusive, vai ter, né, que jogar a repescagem, vai ter o calendário mais pesado do que o Barça. Na ausência dessa repescagem, o Barcelona tem um pouco mais de folga no calendário para administrar o time contra o Mallorca e pensar no Atlético de Madrid. Barça abre de novo 4 pontos em relação ao Real Madrid. Amanhã o Real Madrid joga contra o Valência, fora de casa. É um jogo que costuma ser difícil para o Real Madrid, mas o Real Madrid está muito perto. Em sensações de jogo não, mas em pontuação está muito perto do Barcelona, depois de 23 jogos disputados. Sobre gols marcados e gols sofridos, o Barcelona mantém uma média boa de gols,
são 2,7 a média de gols marcados e a média de gols sofridos 1,14. Ainda é alta, mas é mais baixo que na temporada passada, que era 1,2. Tem 0,6 gols, 0,06 gols menos. Basicamente é igual à média de gols da temporada passada de gols sofridos. Precisa ainda melhorar isso nos momentos decisivos. O jogo contra o Atlético eu tenho especial expectativa, tá? Porque a sequência é muito boa, de 17 vitórias em 18 jogos, tem Atlético de Madrid, tem Villarreal fora, tem Espanhol fora, tem clássico contra o Real Madrid, tem jogos que o Barcelona precisou jogar bem, competir bem, e esse jogo contra o Atlético para mim vai ser o mais difícil de todos esses, inclusive mais difícil do que o jogo contra o Real Madrid. Então agora que a gente está chegando no momento que tudo se decide, que vai decidir Champions, que o Barcelona pode ter Paris Saint-Germain já nas oitavas de final, ou pode ter o Newcastle também, mas que as oitavas de final já vão ser duras, que daqui a pouco tem clássico contra Atlético e contra Real Madrid de Campeonato Espanhol, para decidir também o Campeonato Espanhol. Nesse momento, a partir de agora, de fevereiro, que tudo se decide, o nível tem que ser muito alto. Então o Barcelona conseguiu uma grande sequência para ganhar um título, para na Champions se classificar e para manter a vantagem no Campeonato Espanhol, para manter a liderança, e agora precisa ir bem nos jogos grandes. E esse jogo contra o Atlético de Madrid quinta-feira já é um jogo grande e vamos ver se o time está à altura. É isso, minha gente. Barcelona 3-0 no Mallorca, quinta-feira Atlético de Madrid pela Copa do Rei. Dá um like aí, vai, para agradecer o vídeo. Tchau, tchau, bom final de semana.